Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui para dar as dicas da semana que vai aí do dia 28/6 a 4/7, em que a gente tem Lua minguante em Áries, Marte tocando a quadratura Urano-Saturno, né? Urano em Touro, Saturno em Aquário aí já retrógrado, e muitas emoções, muitas tensões, uma semana bastante de altos e baixos, não é de altos e baixos, né? Ela começa um pouco assim tranquilona, mas já com alguns entraves, a gente tenta fazer alguma coisa, o negócio meio que dá uma travada, entendeu? Mas no início da semana, segunda, terça e quarta, as coisas estão um pouco mais tranquilas, porque a Lua ainda está no signo de Peixes, né? Então a gente está numa vibe mais relax, mais tranquilona e tal. E ela faz aí, ela faz uma conjunção com Júpiter na segunda-feira, faz um trígono com Sol em Câncer no dia 29 na terça, faz um sexto com Plutão na quarta. Então, quer dizer, são coisas boas aí para o início da semana. Mas a partir de quinta-feira, a gente tem dois eventos aí na quinta, né? A gente tem o Marte fazendo uma oposição exata para Saturno retrógrado em Aquário, né? O Marte em Leão, às 10h08 da manhã. E às 18h10 a gente tem a Lua minguante no signo de Áries, a Lua no signo de Áries e o Sol no signo de Câncer, a 10 graus e 14 minutos, né, na quinta-feira. E aí no sábado a gente tem o Urano fazendo uma quadratura exata para Marte aí no sábado, no dia 3 às 22h39, né? Então, essa quadratura Saturno-Urano é o aspecto do ano de 2021. Assim como a gente teve no ano de 2020 a grande conjunção em Capricórnio dos planetas Saturno, o Júpiter e o Plutão, que ainda está lá em Capricórnio, sendo acionadas também por Marte, quando ele fez conjunção a esses planetas ano passado, e que foi um ano marcante, que muitos astrólogos diziam né, lá para 2018, 2019 que seria um ano muito difícil, e que alguns até pensaram numa terceira guerra aí, ou muitos conflitos armados e tal, mas a gente teve essa guerra aí com a Covid, né, na verdade. E aí esse ano a gente tem esse aspecto, né, Saturno e Urano em quadratura, em signos, como eu expliquei há uns vídeos atrás, o Saturno, apesar de reger o signo de Aquário, acontece duas coisas. Uma, ele está retrógrado no signo de Aquário e não é o signo que ele está mais confortável, né? Porque dentre os dois reinos que ele tem, que é Capricórnio e Aquário, ele se sente muito mais confortável em Capricórnio, que é mais rígido, mais estruturado, mais sólido, e Aquário é mais revolucionário, né? E a gente tem lá o outro regente de Aquário, que é Urano, no signo de Touro, que Urano é o que é o responsável pelo revolucionário, né? Pela tecnologia, mexendo com um signo que é muito estável, tradicional, que não gosta de mudanças. Então, o que a gente pode tirar dessa semana, né? Duas coisas. Primeiro, não correr, não tenha pressa, né? Porque Marte é um signo que corre, que acelera. Ele está sendo tensionado pelo Saturno, que está lá em Aquário retrógrado. Então, rever as estruturas. Não adianta correr, você vai se atropelar, né? É como se você estivesse acelerando um carro com freio de mão puxado. Então, quanto mais cautela você tiver, quanto mais prudência você tiver, você pode evitar acidentes, você pode evitar perdas, né? Pode evitar ser pego de calça curta por imprevistos, por achar que está podendo demais, né? Então, é tipo assim, você ter consciência das coisas que você realmente tem condições de fazer. Porque se você for dar um passo maior do que a sua perna, o Saturno, ele dá uma freada. Ele fala, agora ainda não, né? Espera o tempo do tempo, porque além de tudo, Saturno é o deus do tempo, né? Cronos. Então, quando ele faz uma oposição com Marte, a saída é o caminho do meio. É ter paciência, é ter prudência, é tentar ter tolerância com aí vem o Urano que entra aí também nessa jogada, tentar ter paciência com os imprevistos, com os percalços e com as adversidades que podem vir a acontecer, né? Tudo tem um tempo certo, e se não aconteceu ainda, é porque não era realmente para acontecer. Então, se você começar a colocar os carros diante dos bois, ou por exemplo, você planeja que você quer fazer alguma coisa em tal hora ou em tal dia, às vezes não vai dar, às vezes não vai funcionar, né? O que não pode é ser imprudente, porque aí é aquela coisa, o Marte em Leão, ele é extremamente autoconfiante.
E nesse momento em que ele está detonando aí essa quadratura Saturno-Urano, a autoconfiança pode gerar negligência. Você está muito autoconfiante de alguma coisa, você está certo sobre algo, que aquilo é sólido, que aquilo é indissolúvel, e aí de repente aquilo é tirado debaixo dos seus pés, você fala, putz, como eu estava errado, nossa, como eu fui muito autoconfiante, não devia ter sido tanto, né? Não que a gente não deva ser autoconfiante, é o contrário, é ser realista, é ser autoconfiança, é ser autoconfiante sabendo de que alguma coisa pode não funcionar como você imaginava, sabendo que algumas estruturas que você confiava, que você acreditava serem sólidas, podem se dissolver do nada, né? Pode quebrar. E quanto mais você insistir naquilo do Marte em Leão, né? Quem manda aqui sou eu, o comando é meu, eu que sei a verdade, eu que sei como faz, eu que sei a informação correta, eu não aceito ninguém me dando outras informações, né? Quanto mais você for rígido, quanto mais você for narrow-minded, né? Que é aquela coisa do cavalinho que fica andando com aquelas coisinhas assim do lado, tipo, só eu sei o caminho, mais vai dar com burros na água, né? Mas você vai atolar nesse atoleiro aí de Saturno fazendo oposição a Marte, Saturno em Urano, ou Saturno quadrando Urano e o Marte atingindo essa quadratura, né? Fala muito essa quadratura sobre o eu do Marte lá em Leão, né? E o coletivo, porque Aquário, onde está Saturno, é o signo do coletivo, né? Dos grandes grupos. E o Urano é um planeta que rege Aquário junto com Saturno, que fala muito dessa questão dos grupos, né? Do aceitar o diferente, do entender, do ser mais inclusivo, né? E tem duas grandes mensagens aí. A primeira é entender assim que enquanto não tiver bom para todo mundo, né? Não tá bom para ninguém. Então essa coisa da autorresponsabilidade com relação às minhas atitudes, que eu não posso só pensar em mim quando eu quiser agir. Eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar nos meus colegas de trabalho, eu tenho que pensar nos meus clientes, eu tenho que pensar nas pessoas, eu tenho que pensar na humanidade como um todo, né? Eu não posso tomar as minhas atitudes sem pensar no outro, né? Que é essa grande quadratura aí que o Marte vem acionando, né? E isso deixa a gente com um pouco de raiva, deixa a gente um pouco impaciente, intolerante. Pô, mas eu quero, eu posso, ou eu já tô vacinado, ou por mim tudo bem. Mas e o outro? E as outras pessoas? Será que tá tudo bem mesmo? Para os outros também? Será que agir só pensando na gente é o certo? Né? Será? Então essa quadratura, ela traz isso pra gente, essa irritação da vontade da gente querer agir pensando no nosso umbiguinho, pensando no que a gente quer, né? E mostrando pra gente que tem algo maior que a gente pertence, né? E que nem sempre querer é poder. Que tem momentos em que o nosso querer pode estar inadequado. Inadequado por quê? Porque às vezes a gente não está com a maturidade certa para fazer aquilo. Não é o momento certo para aceitar certas coisas. Não é o momento certo, às vezes, por uma questão de livramento até, né? Se você esperar mais um pouco, ali na frente tem algo melhor. Então, tudo que acontecer essa semana e também nos próximos 15 dias, a gente tem que ter essa postura, né? De maior tolerância, de maior paciência, de entender os imprevistos, as adversidades, enxergar isso. Se não for bênção, é lição, né? Então, ter mais paciência. Se não foi no seu tempo, se não foi no tempo que você desejava, se não aconteceu como você planejou, não adianta se revoltar, né? Colocar a carroça diante dos bois é atropelo, é mau passo, né? Dar um passo maior do que sua perna e cair ali na frente. Dar 2 passos para frente e depois dar 10 para trás, né? Que é isso que o Saturno faz aí com o Marte. Não adianta você querer correr, meu filho, que eu vou te puxar para trás depois, né? Então, se liga nisso. Se liga nas coisas que ficarem travadas. Na hora que travar, você vai ficar com raiva. Você vai ficar intolerante, querer chutar o pau do barraco. Calma, nessa hora você tem que elevar-se, dar uma de samurai. Elevar-se ou relevar a situação, né? Saber se adaptar, né? A gente tá com o nó do norte em Gêmeos, a gente tá pedindo adaptação. O aprendizado dessa semana é adaptação, né? Usar a inteligência emocional, sabendo que às vezes a gente não pode mudar as coisas pelas quais a gente vai encarando aí no meio do caminho. Ou a gente é submetido, né? A gente tem como controlar simplesmente a nós mesmos, as nossas emoções.
E é isso que a nossa luazinha minguante em Áries vem dizer pra gente. Por quê? Porque Áries é o signo regido por Marte, né? E o que que mingua? O que mingua é o signo de Áries. Então o que que mingua? Esse guerreiro intolerante, esse guerreiro agressivo, esse guerreiro que tem essa ira, isso é que mingua, né? Diante das situações que são inevitáveis, que estão aí para acontecer. Então, dentro de um Sol em Câncer quadrando uma Lua em Áries, é o controle das emoções que a gente precisa colocar em ação, né? Controlar as nossas emoções, controlar as nossas atitudes diante de uma participação que nós temos, uma gotinha no oceano diante de um todo. Saber também que essa gotinha no oceano pode influenciar esse todo, né? Ou as pequenas partes. Então a gente tem que ter muito viva essa consciência na cabeça da gente, né? Dessa semana pra gente poder atravessar numa boa. Porque do contrário vai ser uma semana estressante, bombástica, cheia de roda presa, você não consegue andar e você fica com raiva e nada acontece e as coisas não se desenvolvem, você não consegue o que você queria, o planejamento não sai do jeito que você quer, né? Isso se reflete muito também na questão da pandemia, no sentido de que as pessoas às vezes querem fazer coisas que não podem, né? Então é isso que reflete de novo a frase, né? Nem sempre querer é poder. Tem um tempo certo para as coisas e é o tempo do tempo, não é o nosso tempo. A gente vem de uma lua cheia em Capricórnio, né? Que pediu pra gente maturidade para saber lidar com as nossas emoções. E agora a gente tem uma lua minguante em Áries, que pede controle emocional. O que mingua é a raiva, o que mingua é a agressividade, o que mingua é essa coisa de eu pensar só em mim, que é o signo de Áries, né? Porque Áries é o primeiro signo, quer dizer, é só o eu que existe. E a gente tem o Marte, que rege essa lua em Áries, no signo de Leão, que é outro que reforça essa coisa, né? Do pensar em mim, que é um signo que é regido pelo Sol, que fala do eu, né? Então é muito aquela coisa assim, o eu versus o todo, o eu versus o coletivo. Qual a minha influência sobre isso, né? Às vezes a gente deseja fazer coisas na vida da gente que não é o momento certo. E que aí, se a gente for insistir em fazer aquilo, a gente vai cair, a gente vai se atropelar. Se a gente não conseguir enxergar os sinais aí que os astros estão mostrando pra gente, que a própria vida, quando ela interrompe o planejamento, vem mostrar pra gente, né? Então, a gente tem que ficar com as antenas ligadas, ouvir os sinais, tentar usar de sabedoria para lidar com as adversidades das situações, né? Inteligência emocional, controle das emoções, né? Tentar minguar esse guerreiro agressivo e irado e aquele mais assim, da iniciativa. Não, realmente, vamos fazer pelo todo. Pensar no todo antes de pensar em mim mesmo, né? Porque é aquela coisa, somos todos um e juntos somos mais fortes. Então a gente tem que pensar nessa vibe essa semana, pra gente poder não se sentir tolhido, bloqueado o tempo inteiro por essa quadratura sendo tocada por Marte, tá? Espere também algumas notícias reveladoras, muito reveladoras, que podem criar reações bombásticas e dissolver, inclusive, estruturas sólidas, né? Porque o Urano, já tem um tempo, já tem um ano e pouco que ele está em Touro, ele vai ficar mais um tempão, mais ou menos 5, 6 anos aí em Touro, né? Então, ele tá puxando o tapete de muita gente que achava que estava numa estrutura sólida, firme, concreta, e de repente vê aquilo desaparecer. Né? É o terremoto para poder tirar as coisas do lugar e serem recolocadas em lugares melhores, né? E isso tem muito a ver com o impulso que o Marte dá diante dessa coisa toda do bloqueio. Às vezes você está no caminho errado, né? E você precisa dessa trava para te falar: caraca, eu tô no caminho errado, meu irmão, né? Não posso ir mais por aqui, eu tenho que ir por um outro caminho, senão eu não consigo chegar. Então, às vezes, esse terremoto é para você acordar, é um grande despertar, especialmente porque a gente está com Netuno retrógrado também, que é um grande despertador de sonhos, né? Desperta, acorda, Alice, tá bom? Então é isso, pessoal, muita paz, muita paciência, buscar harmonia para a gente poder passar por essa semana de uma forma mais tranquila, tá bom? Buscando outras saídas, além daquelas primeiras, né? O plano B, para a gente poder sair aí das adversidades, tá bom? Uma boa semana para todo mundo, Deus abençoe vocês. Aqui estão os meus contatos, estamos aí para mapa astral, tiragens de tarô e mapa numerológico. Beijão, tchau, tchau.